Em Lecre do Peuple, O Grito do Povo, publicado pelo Bloco de Monatistas 1N e a Camarilha Municipal do POP, Chambellan 2N, dirige uma carta aberta aos dirigentes centristas da Federação de Professores. Não me ocuparei da carta em si, totalmente desprovida de ideias revolucionárias. Há um só ponto de interesse. Chambellan chama os comunistas de centristas. Sua ideia, porque creio, de todo modo, que aqui se expressa uma ideia, é provavelmente a seguinte: no extremo do espectro político está os que apoiam a autonomia sindical, ou seja, os amigos de Monati junto com o POP. No outro estão os que apoiam a subordinação dos sindicatos ao partido, ou seja, a direção oficial da CGTUs 3N. E num ponto intermediário estão os comunistas da oposição, que lutam timidamente pela autonomia, mas não querem se arriscar a romper com o comunismo. Estes, pois, são centristas, porque se localizam no centro. Agora que a oposição de esquerda acaba de sair de uma guerra contra o centrismo, Chambellan anuncia uma contradição interna que, à primeira vista, parece-lhe outorgar a vitória sem ao menos lutar. Para um naturalista, não há nada insignificante no mundo da natureza. Para um marxista, os conceitos políticos não se definem por suas características formais, mas sim por seu conteúdo de classes, enfocado desde um ponto de vista ideológico e metodológico. As três tendências do movimento operário contemporâneo, reformismo, comunismo e centrismo, derivam inexoravelmente da situação objetiva do proletariado sob o regime imperialista da burguesia. O reformismo é a corrente surgida dos estratos superiores e privilegiados do proletariado, que reflete os interesses desses estratos. Especialmente em alguns países, a aristocracia e a burocracia operárias conformam uma camada muito importante e poderosa com uma mentalidade que na maioria dos casos é pequeno-burguesa, em virtude de suas condições de existência e formas de pensar, porém, devem se adaptar ao proletariado, sobre cujas costas se elevam. Os mais elevados destes elementos chegam ao poder e bem-estar supremos pelos canais parlamentares burguês. Um Thomas, um MacDonald 4N, um Herman Miller 5N e ou um Paul Buncour encarnam o grande burguês conservador que mantém em parte uma mentalidade pequeno-burguesa e, mais frequentemente, a atitude hipócrita do pequeno burguês diante da base operária. Em outras palavras, temos, num tipo social único, o produto dos sedimentos de três classes diferentes. A relação entre as mesmas é a seguinte: o grande burguês dá ordens ao pequeno burguês e este fustiga os operários. O fato de saber se o grande burguês permite a Thomas que vá visitá-lo, entrando pela porta de serviço, em sua casa, seu banco ou seu ministério, ou se, ao contrário, lhe dá participação em sua riqueza e em suas ideias é um fator que, ainda que secundário, não carece de importância. A etapa imperialista da evolução, que agrava constantemente as contradições, frequentemente obriga a burguesia a transformar os principais grupos reformistas em verdadeiros ativistas de seus monopólios e manobras governamentais. Esta é a característica do novo, e muito maior, grau de dependência dos reformistas diante da burguesia imperialista e lhe dá um signo muito mais particular à sua psicologia e à sua política, tornando-os aptos para tomar diretamente o timão dos assuntos do Estado burguês. A esta camada superior de reformistas é a quem menos se aplica a frase "não tem nada a perder senão suas cadeias". Ao contrário, para todos estes primeiros ministros, prefeitos, deputados e líderes sindicais, a revolução significaria a expropriação de suas posições privilegiadas. Estes guardiões do capital não protegem unicamente a propriedade em geral, mas principalmente sua propriedade. São os inimigos encarniçados da revolução de liberação do proletariado. Contra o reformismo, uma política revolucionária e proletária, comunista marxista, traz em si, para nós, um sistema de luta ideológica e metodológica que aponta primeiro para a derrubada revolucionária do Estado burguês com o método de unir o proletariado sob o signo da ditadura e reorganizar depois a sociedade de maneira socialista. Somente minoria mais avançada, o setor mais consciente e audaz da classe operária, pode tomar a iniciativa do cumprimento desta tarefa, minoria que, baseando-se num programa claramente definido e cientificamente elaborado, possuidora de uma grande experiência de luta operária,
concentra em torno de si uma maioria sempre crescente do proletariado com a perspectiva de fazer a revolução socialista. Enquanto durar o capitalismo, que impõe ideias perniciosas ao proletariado, não se pode esperar que desapareçam as diferenças entre o partido, produto da seleção ideológica, e a classe, produto automático do processo de produção. Apenas depois da vitória do proletariado, caracterizada por um autêntico renascimento econômico e cultural das massas, isto é, pelo processo de liquidação das classes, o partido poderá dissolver-se pouco a pouco nas massas trabalhadoras até que, tal qual o Estado, desaparecerá. Somente os charlatões ou os chefetes de seitas estéreis podem falar de revolução proletária e, por sua vez, negar o papel da vanguarda comunista. Assim, as duas correntes fundamentais da classe operária mundial são o social-imperialismo, por um lado, e o comunismo revolucionário, por outro. Entre estes dois polos há uma série de correntes e agrupações de transição que mudam constantemente de roupa e se encontram sempre em estado de transformação e oscilação. Às vezes oscilam do reformismo ao comunismo, outras do comunismo ao reformismo. Estas correntes centristas não têm, e sua natureza não lhes permite ter, uma base social bem definida. Enquanto o comunismo é o porta-voz da classe operária e o reformismo representa os interesses da cúpula privilegiada da mesma, o centrismo reflete o processo transicional no interior do proletariado, as distintas ondas dentro de suas distintas camadas e as dificuldades que estorvam o avanço a posições revolucionárias definitivas. Justamente por isso as organizações centristas de massas jamais são estáveis nem viáveis. É certo que sempre haverá na classe operária uma camada de centristas crônicos, que não querem seguir com o reformismo até as últimas consequências, mas que são organicamente incapazes de se converter em revolucionários. Um exemplo deste tipo de operário centrista, honesto, foi, na França, o velho Bourdon II *. Outro exemplo mais brilhante e notável foi, desta vez na Alemanha, o velho Ledebour III *. Por sua parte, as massas jamais permanecem muito tempo nesta etapa transicional. Unem-se conjunturalmente aos centristas e logo avançam para unir-se aos comunistas ou voltam aos reformistas, a não ser que caiam, por um tempo, na indiferença. Foi assim como a ala esquerda do Partido Socialista francês se converteu num partido comunista, abandonando seus dirigentes centristas no caminho. O Partido Social Democrata Independente da Alemanha, de outra parte, desapareceu e seus militantes foram todos para o comunismo ou a social-democracia. Da mesma maneira, a Internacional 2,5 desapareceu da face da terra 4 *. Pode-se observar o mesmo fenômeno no terreno do sindicalismo, a independência centrista dos sindicatos britânicos que se filiaram a Amsterdão 6N. Se transformou no amsterdamismo mais amarelo, pelego, com a política traidora do momento da greve geral. Porém, o desaparecimento das organizações que citamos, a modo de exemplo, não significa, de modo algum, que o centrismo tenha dito sua última palavra, como afirma a burocracia comunista, cuja própria ideologia é muito afim à do centrismo. Certas organizações ou correntes de massas bem definidas ficaram reduzidas a nada, no imediato pós-guerra, quando a mobilização operária europeia caiu em refluxo. O agravamento atual da crise mundial e a inquestionável radicalização das massas provocarão inexoravelmente o surgimento de novas tendências centristas no interior da social-democracia, dos sindicatos e das massas não organizadas. Não é de descartar que as novas correntes centristas façam ressurgir alguns velhos dirigentes centristas. Porém, novamente, não será por muito tempo. Os políticos centristas do movimento operário se parecem muito à galinha que choca ovos de pato e depois se lamenta amargamente às margens do lago. Que desavergonhados são estes meninos que abandonam sua galinha autônoma para nadar nas águas do reformismo ou do comunismo. Se Chamberlain quer sofrer da moléstia, será fácil encontrar em seu redor várias galinhas respeitáveis agrupadas neste momento a chocar ovos reformistas. No passado, a burocracia operária, sempre e em todas as partes, cobria-se com o princípio da autonomia, independência, etc., para assegurar sua própria independência em relação aos operários. Como poderia o operário controlar a burocracia se esta tomasse como consigna algum princípio? Como é sabido, durante muito tempo os sindicatos alemães e britânicos proclamaram sua independência de todos os partidos.
Os sindicatos norte-americanos continuam se orgulhando disso. Porém, como demonstramos anteriormente, a evolução do reformismo, que lhe tem atado definitivamente ao imperialismo, impede os reformistas de empregar o rótulo da autonomia com tanta facilidade como antes. Os centristas, que se agarram mais que nunca a esse rótulo, provavelmente aproveitam esta circunstância. Acaso sua característica não é a de conservar zelosamente a autonomia de suas vacilações e sua hipocrisia frente ao reformismo e ao comunismo? 5 asterisco. Assim é como a ideia da autonomia, que na história dos movimentos operários do mundo tem sido principalmente atributo do reformismo, hoje é a marca do centrismo. Porém, de que tipo de centrismo? Já demonstramos que o centrismo sempre muda de posição, oscila à esquerda e ao comunismo ou à direita e ao reformismo. Se Chamberlain olhasse a história de seu grupo, mesmo que não seja além do começo da guerra imperialista, lhe seria fácil descobrir a confirmação do que estou dizendo. Na atualidade, os sindicatos autônomos trasladam da esquerda à direita, do comunismo ao reformismo, inclusive rechaçando o nome de comunistas. Isso lhes assemelha com o pop, que segue a mesma evolução, todavia de maneira mais desorganizada. Quando se oscila à esquerda e afasta as massas do reformismo, o centrismo cumpre uma função progressiva, não falta dizer que isso não nos impedirá, chegado o caso, de continuar denunciando a hipocrisia do centrismo, já que a galinha progressiva acabará abandonada, cedo ou tarde, nas margens do lago. Quando, por outra parte, o centrismo trata de distanciar os operários dos objetivos comunistas para facilitar, sob a máscara da autonomia, sua evolução ao reformismo, cumpre uma tarefa que já não é progressiva e sim reacionária. Esse é, na atualidade, o papel que desempenha o Comitê pela Independência Sindical. Mas, essas são quase as mesmas palavras empregadas pelos stalinistas, repetirá Chamberlain, já o escreveu. Seria inútil perguntar quem desenvolve uma luta mais séria e implacável contra a política mentirosa dos stalinistas. O grupo de Chamberlain ou a oposição internacional de esquerda comunista. Todavia, um fato é certo, a orientação de nossa luta é diametralmente oposta à da luta dos autonomistas, porque nós seguimos a trilha marxista, enquanto que Chamberlain e seus amigos seguem a trilha reformista. Com certeza não o fazem conscientemente, jamais. Porém, por regra geral, o centrismo nunca segue uma política consciente. Acaso uma galinha consciente se sentaria para chocar ovos de pato? Claro que não. Em tal caso, poder-se-ia perguntar como se pode acusar de centrismo a dois antípodas como Chamberlain e Monmouthsial. 7n Entretanto, isso somente pode parecer paradoxo a quem não compreende a natureza paradoxal do centrismo, nunca é igual a si mesmo e nem se reconhece no espelho, ainda que bata o nariz contra o mesmo. Há muitos anos os centristas do comunismo oficial vêm oscilando violentamente da direita à esquerda, enquanto Monat e seus amigos o fazem da esquerda à direita. Os dirigentes da Internacional Comunista e da Internacional Sindical Vermelha têm atuado cegamente para conter a onda que eles mesmos iniciaram. Atingidos pelos seus saltos aventureiros, os centristas da linhagem de Chamberlain se preparam para fazer fortes barreiras à onda que se está formando no horizonte. Nesse período de transição, entre duas marés, o primeiro que se precipita na praia é o centrismo, do qual nascem os mais diversos movimentos que partem em direções distintas. Não é menos certo que Chamberlain ou, para aproximarmos-nos mais da realidade, Monat e Monmouthsial são duas faces de uma mesma moeda. Aqui, acredito ser necessário recordar como os atuais dirigentes da CGTU e do Partido Comunista concebiam o problema sindical. Há apenas 6 anos, quando já estavam à frente do partido oficial e haviam iniciado, digamos, de passagem, sua luta contra o trotskismo. No mês de janeiro de 1924, depois da lamentável e sangrenta reunião na Maison des Syndicats, Casa Sindical, os dirigentes da CGTU, pressionados para dissociar-se de toda responsabilidade pela ação do partido e além do próprio partido, redigiram a solene declaração da CGTU, que dizia: como a preocupação que sentem pela autonomia orgânica e administrativa dos partidos e seitas é tão grande como a que sentem pela autonomia da Confederação, CGTU. Os organismos responsáveis da CGTU não tiveram necessidade de discutir sobre a assembleia que a Confederação do Sena e a Juventude do Partido Comunista organizaram, sob sua própria responsabilidade.
Seja qual for o caráter dos encontros organizados ou atividades realizadas pelos partidos, seitas e grupos, o Comitê Executivo e o Birô da Confederação, hoje como ontem, não têm a menor intenção de abdicar de seu poder diante de quem ou que seja. Saberão manter o controle e o domínio da atividade da Confederação diante de todos os ataques exteriores. A CGTU não tem o direito nem o poder de censurar a nenhum grupo de fora, seus programas e seus objetivos. Não pode aplicar restrições a nenhum deles sem violar sua indispensável neutralidade e demonstrar favoritismo para com algum dos partidos em luta. Montmorency, Semard, Racamond, Dudilieus, Bérard. Este é o documento, realmente incomparável, que perdurará eternamente como monumento à clareza comunista e à coragem revolucionária. E, ao pé deste documento, lemos as assinaturas de Montmorency, Semard, Racamond, Dudilieus e Bérard. Creio que a oposição de esquerda francesa não apenas deveria publicar o texto completo desta declaração, mas também lhe dar a publicidade que merece. Porque não se sabe quais surpresas nos reserva o futuro. Durante os anos que nos separam da assinatura da declaração, na qual Montmorency, Semard e companhia anunciaram sua absoluta neutralidade diante do Partido Comunista e todas as demais seitas, estes dirigentes comunistas conseguiram não poucas façanhas de heroísmo oportunista. Por exemplo, aplicaram com muita sensatez a política do Comitê Anglo-Russo, baseada totalmente na ficção da autonomia. O partido de MacDonald e Thomas é uma coisa, ensinava Stalin, mas os sindicatos de Thomas e Purcell e 8N são outra muito distinta. Depois que Thomas, com a ajuda de Purcell, transformou os centristas comunistas em asnos, estes começaram a ter medo de si mesmos. Ontem Montmorency exigia que os sindicatos fossem independentes, tanto das seitas como dos partidos. Hoje quer que os sindicatos sejam uma mera sombra do partido, transformando-os, assim, em seitas. Quem é o Montmorency atual, o Montmorency número 2? É o Montmorency número 1, o que por medo a si mesmo virou-se de dentro para fora como se vira uma luva. Quem é Chamberlain? É um ex-comunista que, aterrorizado pelo Montmorency número 2, se lançou aos braços do Montmorency número 1. Não salta à vista que estamos diante de duas variedades da mesma espécie ou duas etapas da mesma confusão. Montmorency trata de assustar os operários com o fantasma de Chamberlain. Chamberlain trata de assustar os operários com o Montmorency. Todavia, na realidade, cada um não faz mais que contemplar-se no espelho com o punho estendido. Esse é o centro do assunto, se olhamos mais próximo que Lecre do Peuple, onde há mais grito que povo. O comunismo é a vanguarda da classe operária, unificada pelo programa da Revolução Socialista. Não existe esta organização na França. Apenas existem alguns elementos e certa quantidade de escombros. Quem se atrever a afirmar que os operários não necessitam dessa organização, que a classe operária é autossuficiente, que é madura o bastante para prescindir da direção de sua vanguarda é um miserável adulador, um cortesão do proletariado, um demagogo, jamais um revolucionário. Embelezar a realidade é um ato criminoso. Tem que dizer a verdade aos operários, e eles devem se acostumar a amar a verdade. Chamberlain se engana terrivelmente se acredita que os comunistas estão no centro, entre Montmorency e Chamberlain. Não, os comunistas estão acima de ambos. A posição do marxismo está muito acima de todas as variantes do centrismo e de seus erros. Existe somente uma corrente na classe operária capaz de transformar os sindicatos em organismos das massas e dotá-los de uma autêntica direção revolucionária. E é a que estuda cada problema de todos os ângulos, cujo sangue e medula estão imbuídos da compreensão marxista da relação entre a classe e sua vanguarda revolucionária. Nesta questão fundamental não cabe a menor concessão ou silêncio. Aqui, mais que em qualquer outro terreno, necessita-se de clareza.